Salve, salve galera! Salve amigos do canal Legado da Fiel, tudo bem com vocês? Hoje passando aqui para falar mais um pouquinho de alguns personagens que eu considero importantes demais na história corintiana. Hoje eu quero falar de um trio, considerado também como os três mosqueteiros do campeonato de 28, 29 e 30, que foram fundamentais, principalmente na sustentação, no equilíbrio do time ali. Todo mundo já ouviu falar dos meio de campos famosos que nós já tivemos lá, né? Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho, agora ultimamente com Ralf, Danilo, Alex, o próprio Douglas, no meio de campo que se revezavam e que sempre manteve uma qualidade muito grande, né, na cadência do jogo, mesmo nos períodos mais difíceis, com Tião, Rivelino, Adonzinho, meio de campos que traziam um certo alento, uma certa esperança na construção daquilo que é o objetivo nosso, o maior, que era o gol, né? Servir aqueles que lá na frente se encarregariam de dar a vitória, de lutar pela vitória do time. Então hoje eu vou falar de um período entre da década de 20 a década de 30, quase chegando na década de 40, que foram três jogadores fundamentais, principalmente um deles participou ativamente dessas campanhas. Vou falar de Antônio Munhoz e também vou falar de Nerino e de Guimarães, jogadores importantíssimos que vieram para construir aquele Corinthians campeoníssimo de um período de glória do time corintiano. Somente em 28, 29 e 30, e depois em 37, 38 e 39. Antônio Munhoz, por exemplo, que nasceu no dia 24 de abril de 1913, na cidade de São Paulo, foi um dos jogadores mais importantes nesse aspecto. Todos os três jogadores, tanto Munhoz, Nerino e Guimarães, eu estou falando de jogadores que pouca gente conhece, pouca gente divulga a importância desses caras, nos tempos áureos também. Tirando na década de 50 e a última década, o último período que nós vivemos glorioso aí de campeonatos brasileiros, Libertadores e Mundial, talvez tenha sido sim uma das grandes linhas médias que o Corinthians já teve. E cada jogador desse tinha uma característica. Munhoz era um jogador voluntarioso, um jogador assim que não dava sossego mesmo para o adversário, tinha uma certa habilidade quando descia para o ataque, também jogou um pouquinho na frente, jogou de lateral esquerdo, jogou como volante ali. Então era um jogador que fazia múltiplas funções. Era um cara que, né, não vivia do futebol, naturalmente. Ele era um motorista profissional, ele tinha um caminhão. E muitas vezes, após os treinos, ele saía para fazer as suas entregas, treinava, ia fazer entrega, ia trabalhar até a noite para poder levar o seu sustento para casa. E muitas vezes entrou em campo machucado. Isso pouca gente sabe, pouca gente diz sobre isso, mas muitas vezes jogou contundido mesmo, por amor à camisa que ele tinha. Ele jogou lá por 12 anos. Foram períodos maravilhosos em que ele viveu ali dentro do clube. O único, talvez um dos únicos, que conseguiu a façanha de ser duas vezes tricampeão jogando, né, que foi 28, 29 e 30, 37, 38 e 39. E teve como parceiros fundamentais, principalmente durante muito tempo, o Nerino e o Guimarães. O Guimarães um pouco mais habilidoso, chegou a ser ponta esquerda, depois recuou também para o meio de campo, fazendo uma linha média ali. Não tinha uma posição fixa, eles revezavam muito entre eles, mas o Guimarães era um dos mais habilidosos e talvez de todos, né, dos três, o maior artilheiro. Fez 37 gols com a nossa camisa. E o Nerino, ao contrário, que era um batalhador, que era um brigador, que era um jogador que não dava sossego nenhum, era chamado de carrapato. O Guimarães não, o Guimarães era do toque mais refinado, toque mais clássico, jogador que jogava de cabeça erguida, jogador que sempre se aproximava desses dois, né? Tanto do Munhoz também, como do Nerino, para pegar essa bola para trabalhar para os homens de frente, que apareciam lá na frente, De Maria, Filó, toda essa turma que conviveu com ele, o próprio Neco lá atrás, o próprio Teleco lá na frente, com Joane Milan, né? Toda essa turma foram servidos por esses jogadores, jogadores importantes, né, nesse período curto, né? Assim que eu digo, 2 décadas ali, para um time de 114 anos é um período curto, mas que foram fundamentais nesse aspecto, nesse sentido de sustentação do time, de marcação, de identificação da raça, da técnica, do comprometimento, do amor à camisa, né, dessa essência corintiana que esses caras nunca deixaram de mostrar, deixar dentro do campo, de demonstrar, né, o seu amor, o seu orgulho de estar vestindo aquela camisa e de se identificarem tão rapidamente com uma história recente. A história corintiana de briga, de brio, não a briga literalmente, né, não é isso, mas a briga pelo cenário, a briga, né, para estar no meio daqueles, né, daqueles que também participavam do campeonato, da autoafirmação, da constatação, da confirmação daquele time
que tão recentemente já tinha conquistado tantos títulos de uma história tão curta, mas importante, que mudava o cenário, que popularizava o futebol. E esses caras eles eram trazidos no berço mesmo, no colo, nos braços dos seus torcedores, que sempre acharam neles o símbolo da raça, o símbolo do envolvimento, o símbolo da conquista corintiana. Então, Munhoz, Nerino e Guimarães, como eu disse, também os três mosqueteiros desse período, também considerados. Nós tivemos lá atrás os outros três mosqueteiros, Tufi, né? O próprio Deodébio e o próprio Grané. Então, tivemos vários jogadores que fossem como exemplos, como três mosqueteiros. Eu poderia até citar mais três, que não são considerados, mas eu poderia chamá-los assim, Roberto Belangeiro, Carbone e Luizinho, eu poderia chamar assim, eu poderia chamar de três mosqueteiros, Ralf, Danilo e Alex, ou Ralf e Danilo e o próprio Douglas ali jogando, né? Jogadores que foram importantes e fundamentais durante esse tempo. Tivemos outros, né? Podemos dizer aí, mais os três mosqueteiros ali, poderíamos falar Vampeta, Rincon e Ricardinho, o Marcelinho um pouquinho mais na frente, vamos tirar ele do meio campo, vamos colocar ele um pouquinho mais na frente, perto dos atacantes. Então tivemos ao longo da nossa história vários mosqueteiros, mas esses caras simbolizaram muito, até pela falta de conhecimento dos torcedores em relação a esse trio. Eu estou tentando relatar para vocês novamente como esses caras foram importantes, como eles deixaram tudo dentro do campo. O próprio Guimarães, ele jogou tanto, ele foi tão espetacular também, jogou muitas vezes lesionado, como também o próprio Nerino, né, que era muito lutador, tinha muita fibra. E como Idário, como tantos outros jogadores, como o próprio Ezequiel, o Birubiru, o Zé Elias, jogadores que mais ou menos que têm as mesmas características, o próprio Ralf, que brigou muito, né, um jogador de muita raça, não era um jogador faltoso, mas um jogador que tinha um empenho muito grande, não perdia a dividida, não perdia as bolas no pé. Olha a importância desses caras no meio de campo, né, o coração do time. Então falar sobre eles hoje é algo assim que me, sabe, me remonta a tempos primórdios, como eu disse aqui, de pouco conhecimento por parte de grande parte da torcida corintiana. Não conhece esses meninos ou a história desses caras, né? Que foram fundamentais, não foram tão artilheiros, não foram assim tão espetaculares, né? Quanto tantos outros que já tivemos aí, mas que foram de uma importância muito grande quando deram sustentação, o equilíbrio entre a defesa, meio de campo e ataque, na proteção, né, no abastecimento, no envolvimento, na forma como se comportavam dentro de campo, sempre demonstrando muita raça e muita fibra. E essa é uma das características que logo de cara eles aprenderam isso. Eles aprenderam quando chegaram. O Corinthians é diferente. O Corinthians é outra história. O Corinthians é outro segmento. E para você jogar nesse time, não necessariamente você tem que ser um craque, mas você tem que ser um cara que conheça tudo aquilo que passa, né, ao seu entorno, ao seu redor, a importância da sua torcida que sempre veio junto, né, da própria mudança cultural, social, intelectual que já existia naquele momento na cidade de São Paulo, no Brasil. E o Corinthians ele fazia parte desse crescimento, e esses jogadores desconhecidos, muitas vezes não valorizados, sim, tornaram-se pessoas importantíssimas nessas conquistas que eu acabei de citar para você, de 2 tricampeonatos seguidos, né? Apesar que apenas o Munhoz jogou nas 6 conquistas, o Nerino e Guimarães em 3 também. Depois o Munhoz já formou essa linha média já com o Sebastião, com o próprio Brandão, que depois virou lateral esquerdo. Então já era uma outra, ele já pegou uma transição, uma mudança de jogadores, né? Que com o tempo eles foram se adaptando e também demonstrando muito entrosamento, muito entendimento, muita vontade, né, de vencer com aquela camisa que se tornara tão gloriosa, e já tão combatida naquele momento, porque a sua popularidade incomodava demais, principalmente quando veio a transformação do futebol amador para profissional em 1933. O Corinthians passou por uma dificuldade muito grande, né? Problemas sérios administrativos, a maior goleada contra o nosso maior rival, sofrida naquele momento, a saída do Alfredo Schuring por vergonha disso. Então, esses jogadores que foram chegando, que foram entendendo, aqueles que ainda restavam lá, e foram incorporando, né,
incorporando na alma corintiana toda a sua devoção, todo o seu empenho dentro do campo, toda a sua identificação com uma história, com uma camisa, com uma torcida, com um símbolo, né? O Corinthians passava a ser um símbolo de luta, de resistência e de resiliência. E esses caras que eu acabei de citar, o Nerino, o Munhoz, o Guimarães, fizeram parte de uma linha média espetacular, como eu disse, muito pouco difundida, muito pouco conhecida, mas que eu estou tentando aqui trazer para vocês entenderem um pouquinho dessa essência, dessa áurea corintiana, né? Por exemplo, o próprio Guimarães, juntamente com o De Maria, os dois vieram de um time pequenininho, um time amador, lá do Ipiranga, o Independência, vieram lá do Independência do Ipiranga para jogar no Corinthians. Então o Corinthians ele foi buscar durante muito tempo jogadores na várzea paulistana, que era muito rica no celeiro de craques. Então muitos desses caras aí, o próprio Munhoz, o próprio Nerino, o próprio jogadores assim, Milani, né, que já é um pouquinho mais para frente, o próprio Del Débio, esses caras, a nossa essência inicial, nossos primeiros jogadores que vieram do Botafogo, do Tamanho do Orteí, do Domitila do Pari, do Tiradentes. Então sempre foi o Corinthians sempre buscou nesses lugares de dificuldade, lugares que as pessoas tentavam se afirmar de alguma forma, foi trazendo essa história, essa luta, essa pujança, essas dificuldades, para de repente colocar dentro do seu DNA toda essa história que vocês conhecem. A história corintiana, bonita, contada, não por mim, mas por esses jogadores, por esses caras que representaram muito bem a nossa camisa. Então, gente, esse era o recado de hoje, a falar dessa segunda parte dos Três Mosqueteiros, né? Nerino, Munhoz e Guimarães. Espero que vocês tenham gostado. Se não conhece o canal Legado da Fiel, por favor, tem vários episódios contando essas histórias, pequenas histórias, não os ao vivo, mas sim os episódios, os vídeos. Vocês vão encontrar vídeos lá de 6 minutos a 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Vocês vão ver várias histórias interessantes sobre esses personagens, tá bom? Então, gente, se você não conhece o canal Legado da Fiel, por favor, se inscreva lá, compartilhe com seus amigos, dê o seu like, que é muito importante para o canal, isso é muito importante para a divulgação do nosso canal. E como eu sempre digo aqui no final dos nossos episódios, eternamente vai Corinthians, um abraço a todos e fiquem com Deus, amigos. Um abraço.